Os monitores começam a apitar sem parar, indicando que o nível de oxigênio no sangue despencou para um limite crítico. E o cérebro da paciente está basicamente se afogando. Exato. Sem energia, inundado por sedativos superpotentes, o córtex frontal, que é a região responsável pelo raciocínio lógico e pelas memórias mais complexas, fica quimicamente silenciado. Fisicamente incapaz de formar um único pensamento coerente, né? Mas, de alguma forma totalmente inexplicável, essa paciente não só está perfeitamente consciente, como está caminhando. E caminhando lúcida, por um hospital a quilômetros de distância dali. É o cenário que mais instiga e, frustra a medicina em proporções iguais. Com certeza. E hoje a gente vai investigar a linha exata onde a neurociência levanta as mãos e simplesmente desiste. Onde o inexplicável começa. Porque a neurologia ensina pra gente que a consciência é um subproduto de bilhões de neurônios disparando em perfeita sincronia, sabe? Uhum. Se você tira o oxigênio e adiciona anestesia profunda, essa orquestra desafina e para. Não deveria ter música nenhuma tocando. Nenhuma. Mas os relatos de quem volta das margens da morte sugerem não só uma música contínua, mas uma sinfonia que eles nunca tinham escutado antes. Bom, vamos analisar isso por partes, porque hoje a gente tem em mãos um material que força a gente a olhar direto para esse abismo. É o nosso mergulho profundo num artigo muito instigante do blog Pensamentos Marco-Aurelianos. Excelente texto, por sinal. Muito. E ele é todo focado no fenômeno das experiências de quase morte, ou EQMs. A missão da nossa imersão hoje é exatamente ver se isso é delírio de um cérebro falhando ou evidência de que a consciência sobrevive ao corpo. É o maior mistério de todos, né? É o nosso grande mistério de quarto fechado, sendo que o quarto é o próprio cérebro humano. E o texto faz uma distinção logo de cara que eu achei vital. O autor divide o fenômeno em EQMs naturais e sobrenaturais. Isso ajuda muito a organizar o debate entre místicos e cientistas. Demais. A EQM natural seria aquela fabricada pela nossa própria fiação cerebral. O paciente passa por um trauma enorme e o cérebro, numa tentativa desesperada de proteger a pessoa do pânico, projeta imagens baseadas no meio cultural dela. Ou na religiosidade dela, né? O que faz todo sentido do ponto de vista evolutivo e fisiológico. Como assim? Então, quando o cérebro percebe que o fim é iminente, rola uma liberação massiva de neurotransmissores, tipo a endorfina, e possivelmente de compostos alucinógenos que o próprio corpo produz, como o DMT. Ah, um mecanismo de defesa puro. Exatamente. A mente humana é uma máquina absurda de criar narrativas para blindar a gente da dor absoluta. A ciência vê isso como um estado neurológico alterado crasso. Sabe, um delírio reconfortante, mas sem nenhuma prova no mundo real. É como se fosse uma TV sem sinal. A tela fica cheia de estática e o cérebro tenta desesperadamente formar padrões, rostos ou paisagens no meio daquele chiado todo. É super compreensível. Ótima analogia. E aí a gente entra na segunda categoria. A EQM sobrenatural. É aí que o problema para a neurociência começa, porque a definição muda drasticamente. O paciente volta trazendo provas indiscutíveis de fora desse delírio. E quando a gente fala de provas, a gente está falando de coisas impossíveis de explicar. Relatar que saiu do corpo, descrever conversas da equipe médica, ver o ambiente externo enquanto estava clinicamente apagado. Perfeitamente coerente sobre trauma craneoencefálico, choque elétrico, afogamento. Voltando para minha analogia, a EQM sobrenatural seria como uma TV que foi fisicamente tirada da tomada. Os cabos foram cortados, a tela está quebrada e ela não só continua ligada, como está transmitindo um programa ao vivo, em alta definição, narrando fatos reais que estão acontecendo em outra cidade. O que é fascinante aqui é tentar entender os mecanismos físicos ou a total falência deles, na verdade. Como o cérebro lida com isso? Então, córtex cerebral exige um fluxo de sangue riquíssimo e coordenado para sustentar uma memória de curto prazo. Imagine, então, uma narrativa linear. Nossa, sim. Quando rola a hipóxia severa, que é a falta de oxigênio, as usinas de energia das células cerebrais, que são as mitocôndrias, elas param de funcionar em minutos. O tecido entra num caos completo. E ainda tem os procedimentos médicos, né? Sim. Se a pessoa está recebendo massagem cardíaca, choque de desfibrilador,
O organismo inteiro está em estado de alarme inflamado. Formar uma memória hiperrealista nesse nível de degradação viola todos os princípios da neurobiologia. Bom, para tirar isso do campo puramente teórico, a gente vai focar num caso prático detalhado no texto que ilustra perfeitamente esse paradoxo médico. A história da Sueli Pinheiro. Um caso muito bem documentado. E o pano de fundo é um cenário de terror que muita gente ainda lembra bem. Fevereiro de 2021, o auge sombrio da pandemia de Covid-19. Foi uma época terrível. Começa com uma história de milhares de famílias brasileiras. Infecção em cadeia na família, teste PCR positivo. A Sueli vai na emergência com sintomas e, pelo protocolo que a gente tinha na época, é medicada e mandada de volta para casa. Só que aí a coisa muda de figura rápido. A fisiopatologia da Covid na fase aguda destrói a capacidade dos pulmões de fazer a troca gasosa. O ar entra, mas o oxigênio não vai para o sangue. Exato. A inflamação cria uma barreira física. E aí a piora dela em casa é rápida. Ela volta para o hospital, desmaia repetidas vezes, a saturação dela despenca. O terror absoluto bate quando os médicos dizem a decisão inevitável. Ela precisa ir para a UTI e ser entubada. Um sufocamento angustiante. E ela ficou 8 dias entubada. 8 longos dias. E no texto, relata que ela implorava em lágrimas para os médicos não deixarem ela morrer. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Vamos lá. Se eu olhar para isso com a lente do ceticismo mais rigoroso, o que eu vejo uma paciente consumida pelo terror psicológico, com o cérebro literalmente faminto por oxigênio. Prestes a ser bombardeada com sedativos fortíssimos. Isso. Esse é o cenário perfeito, a receita neuroquímica perfeita para um delírio induzido pelo estresse extremo. Como que a gente separa o trauma da experiência? A chave está na qualidade fenomenológica da experiência, sabe? Esse coquetel de hipóxia, sedação e terror produz um quadro que a gente chama de delírio de UTI. Que é bem comum, né? Muito comum. E é uma experiência fragmentada, cheia de paranoias, sombras, uma confusão espacial terrível. Um pesadelo. Mas a transição que a Sueli relata é o oposto disso. O momento exato da separação relatada ocorre logo após a inserção do tubo na traqueia. Em vez de afundar no delírio, ela descreve estar subitamente em pé ao lado da cama. Caramba! Vendo o próprio corpo, vendo o corpo dela ser carregado, ouvindo as vozes da equipe médica, essa percepção hiperrealista contrasta de forma violenta com o caos fisiológico que o corpo dela estava enfrentando. E a consciência da Sueli não ficou só flutuando no quarto da UTI. Ela iniciou uma jornada. Ela relata que começou a andar pelo espaço até chegar num outro hospital da cidade. Atraída por uma luz branca. Isso, ela caminha até um hospital de campanha que ficava no pátio do condomínio do cunhado dela. A riqueza de detalhes mundanos é o que surpreende a neurologia. Uma alucinação típica tenderia a construir cenários fantásticos, mas ela navega por uma topografia urbana real. Ela é recebida por uma médica sem rosto que acolhe ela, e ela escuta o cunhado discutindo trivialidades. E aí a gente entra nas evidências inexplicáveis, o detalhe mais crucial de todos. O ponto de inflexão do caso. Ela se vê numa sala de nebulização com outras pessoas e no meio delas ela vê a própria irmã. E relata que conversou com a irmã ali, só que na vida real a irmã dela de fato piorou e foi internada por 5 dias. Mas isso aconteceu depois da intubação da Sueli. Um fato que desafia completamente a explicação de mero torpor cerebral. Então, o que tudo isso significa? Se tudo é uma alucinação de um cérebro moribundo, como a Sueli conseguiu uma atualização de sistema sobre o estado de saúde da irmã enquanto ela já estava em coma? Isso levanta uma questão importante sobre a aquisição de informações externas durante a inconsciência. A ciência tenta lidar com esses vazamentos de informação dizendo que a audição residual continuou ativa. Que o cérebro captou conversas dos enfermeiros no quarto. Exato. Se a equipe médica comentasse sobre a família, o cérebro registraria fragmentos de som e teceria isso numa imagem de sonho. Espera. Eu entendo a teoria do vazamento de som para explicar ouvir o bip do monitor ou a médica. Mas a temporalidade não bate. Como a ciência explica essa anomalia do tempo?
Pois é. É como colocar o celular em modo avião, trancar no cofre debaixo d'água e de alguma forma ele receber uma mensagem detalhada sobre um evento que só vai acontecer amanhã. É o calcanhar de Aquiles das teorias materialistas, não tem como explicar. Se a irmã adoeceu depois, não tinha conversa para a equipe médica vazar. Zero. E tem mais um detalhe sonoro impressionante. Ela relata ter ouvido incessantemente a música Segura na Mão de Deus durante os 8 dias de coma. Uma música que ela desconhecia completamente antes do coma, né? Sim, ela só descobriu o nome depois que foi estubada, porque a música continuava na cabeça dela. É a inserção de dados externos complexos num sistema fechado. A experiência dela mergulhou em dimensões profundamente místicas também. A parte visual do relato é belíssima. A presença constante de um jovem sem rosto do lado dela, imagens em 3D de familiares falecidos, o pai, a mãe, o filho, o sogro, todos dizendo firmemente que ela não deveria estar ali. Um aviso de que não era a hora dela. Mas a parte que me pegou foi a transformação das orações. As flores de luz. Dá pra imaginar algo assim? As orações que as pessoas faziam por ela no mundo real chegavam nessa dimensão alternativa e se transformavam em flores de luz de cores impossíveis de descrever. É fantástico. É tipo uma sinestesia espiritual, como se a emoção pura, enviada pelos vivos, fosse decodificada em dados visuais de alta definição pela consciência livre do corpo, o invisível virando geometria e cor. Isso reconfigura todo o trauma. Ela descreve estar boiando na Via Láctea, sentindo a escuridão e o silêncio do universo, uma ausência completa de dor. E tem o quarto cor âmbar. Ah, sim. Onde ela estava ao lado da cachorrinha dela, uma Cocker Spaniel, que tinha falecido anos antes, em 2014. O nível de conforto visual e emocional é extremo. E o paradoxo é que, fisicamente no hospital, a manobra que salvou a vida dela foi de uma agressividade absurda. A pronação. Isso, ela foi pronada. Para quem está escutando e não conhece o termo, é basicamente virar o paciente entubado de bruços, né? Exato. Você usa a gravidade a favor dos pulmões para forçar o oxigênio a entrar nas áreas colapsadas das costas. É uma força bruta da medicina de sobrevivência. O corpo sendo virado de um lado para o outro, sofrendo um trauma indescritível na UTI, e a consciência dela acolhida no silêncio da Via Láctea. É um contraste surreal. E ao ser salva por essa intervenção, ela retorna. Mas a difícil recuperação pós-Covid começa. Fisioterapia pesada, fonoaudiologia para reaprender a engolir e falar. Mas ela não volta apenas viva, né? Ela relata que acordou com uma missão importante. Ela volta transformada pelo significado que atribuiu à experiência. O medo da morte sumiu. E diante dessa montanha-russa toda entre o clínico e o místico, a gente precisa olhar para as conclusões que o autor do artigo tira disso tudo. O veredito do Marco Aurélio. Ele é bem assertivo na síntese dele. Muito. Ele conclui que não se pode simplesmente descartar a EQM como uma ilusão de um moribundo. Ele rejeita totalmente aquela ideia de que em cada cabeça uma sentença. Principalmente por causa do caso da irmã. É uma evidência temporal difícil demais de questionar. E o desafio que ele lança é para a ciência reconhecer o fenômeno como crível, apesar de toda a relutância com a subjetividade da coisa. A conclusão pessoal dele é arrebatadora. A consciência nunca morre. Ela apenas muda de estado. Uma visão poderosa. É uma visão linda. Mas, brincando de advogado do diabo por um segundo... Manda. Como que a ciência pode validar algo que ocorre inteiramente dentro de uma experiência subjetiva em primeira pessoa? Sabe, não dá para medir uma alma num laboratório ou plugar um USB na Via Láctea. A ciência depende de metodologia. É uma crítica válida. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da história da nossa ciência, o maior desafio não é provar o sobrenatural com um aparelho novo. É expandir os limites do que a gente considera natural. Abrir um pouco a cabeça metodológica. Exato. O foco não deveria ser só medir a experiência no laboratório, mas medir o rastro que ela deixa, o impacto na vida dos sobreviventes, a transformação empática, a extinção do medo da morte. Esse impacto prático e mensurável é por si só uma prova irrefutável da força dessas experiências.
Não é só um sonho que você esquece no café da manhã. Muda a fundação da pessoa. Exatamente. Nossa jornada de hoje, através do texto do blog Pensamentos Marco-Aurelianos e desse relato incrível da Sueli, nos leva aos limites do conhecimento humano. A gente navegou desde o som assustador dos monitores numa UTI brasileira até o silêncio acolhedor e indescritível do universo. É uma viagem que tensiona tudo que a gente acha que sabe sobre a vida e a morte. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo que constrói em cima da ideia do autor de que a consciência muda de estado. Para quem está acompanhando a gente, pensa no seguinte: se a consciência humana for tipo o sinal de uma estação de rádio, Ok, uma estação de rádio. e o nosso cérebro físico for apenas o aparelho receptor, aquele rádio de mesa na sala, quando o rádio quebra de vez, a música realmente deixou de existir? Caramba! Ou a música continua tocando, do mesmo jeito, numa frequência invisível, que a gente simplesmente ainda não tem a tecnologia para sintonizar? Fica essa imagem para ecoar na mente de quem está escutando a gente hoje. Excelente provocação. Bom, eu queria agradecer a companhia para esse nosso mergulho profundo de hoje. Foi fascinante. Eu que agradeço o convite. É sempre bom questionar nossas certezas com casos tão bem documentados assim. Com certeza. Até a nossa próxima análise, pessoal. Até lá. Até lá!